Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio Cultural Pulken. Deixe o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar. Qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade. Seguindo em segurança. Transportando vida e sonhos. Santa Helena Mineração. Brita de Verdade. Cari Canecas Araxá. Troque os copos descartáveis por Cari Canecas. Você economiza e o meio ambiente agradece. Cari Canecas. 4 anos em Araxá. Periódica Saúde Ocupacional. Transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro. Bom dia, ouvintes da Volt. Um prazer estar aqui novamente com vocês no 34º episódio do programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Olha, quando esse programa começou, quando a ideia desse programa surgiu, até em conversa com o Guingo, né, que é o dono da Rádio Volt, 87,9, eu comentei com ele: Guingo, 2 anos e meio de programa, eu vou começar a buscar gente longe. Eu vou começar a buscar gente grande. Grande que eu falo, que são importantes para a questão ambiental, foram importantes na minha caminhada profissional e que eu tenho como amigos. E olha, graças a Deus são muitos. E hoje eu estou tendo a oportunidade de trazer uma pessoa dessa. Antes dela se apresentar, eu vou contar uma coisa para vocês. Ela teve uma importância tão grande na minha vida profissional, porque através dos encontros que a gente tinha com a instituição que ela cuida, eu conheci muita gente importantíssimas no meio ambiental. Eu assisti palestras, eu participei de reflexões, de debates, e isso só me fez crescer profissionalmente, ampliou meu conhecimento e bateu aquele toque. Você precisa estudar mais. Tem muita coisa para aprender ainda. Então, aqui com a gente, Maria Dalci Ricas. Que prazer imenso, arrepiado. Se olhar aqui no meu braço, eu estou arrepiado do tanto que eu estou feliz de estar aqui com você nesse momento. Por favor, Maria Dalci, seja muito bem-vinda e conta para o povo de Araxá, da Rádio Volt 87,9, quem que é essa pessoa. Oi, Gerê, boa tarde a todos. Eu que agradeço um honroso convite por parte de uma pessoa tão comprometida e tão leal aos seus princípios éticos e à causa ambiental e educacional. Muito obrigada. Você quer que eu conte um pouquinho da história? Isso, conta um pouquinho. Primeiro, quem que é a Dalci, tá? Uma mini biografia, porque se você contar tudo, o programa acaba. Bom, eu sou Maria Dalci, sou uma das fundadoras da Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Tanto eu quanto os meus colegas que fundaram essa entidade éramos estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais, do Instituto de Ciências Biológicas e da Faculdade de Ciências Econômicas. E todos tínhamos uma característica em comum: éramos militantes do movimento estudantil contra a ditadura militar. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava começando a ficar meio desiludido com política. E queríamos uma bandeira. E um dia eu pensei: a bandeira ambiental. Ela está acima das questões políticas, das questões sociais, porque se você não tiver um meio ambiente sadio, não há problema social, porque não vai ter lugar para as pessoas viverem. E nós, então, criamos a ANDA, fundamos a ANDA em 1978, com um princípio muito interessante, alguns princípios muito interessantes. Um deles é um rigoroso, absoluto apartidarismo. O segundo é que nós não fundamos a instituição para lutar contra atividades econômicas, mas para que lutar pelas atividades econômicas que nós realmente precisamos na nossa sociedade, que elas sejam feitas com limites, com técnicas, com respeito ao meio ambiente e assim possa não degradar, mas contribuir para que haja uma relação harmônica entre atividades econômicas e proteção do meio ambiente, respeito às demais espécies que compartilham conosco o planeta Terra.
E de lá para cá, estamos aí nessa luta, já vão mais de 45 anos. Que bacana. Você respondeu quase a primeira pergunta que eu ia te fazer, que eram os motivos, né, da criação da ANDA. E lembrando aos ouvintes aqui, porque senão fica esse programa que vocês estão ouvindo hoje na Rádio Volt, ele foi gravado, né, de forma online, já que a Maria Dalci, ela morava em Belo Horizonte. Agora eu não sei se a fazenda que ela está morando é no município de Belo Horizonte. Agora mesmo a gente fica sabendo. Mas é só para vocês entenderem, quando vocês verem a imagem no Facebook, que foi um programa gravado online, né, de forma online, com a Maria Dalci Ricas. E só para vocês terem uma ideia, só da pessoa falar assim, não, eu topo, sentar na casa dela, ficar 1h30 comigo conversando, já, yes, obrigado, valeu demais. Dalci, e começa, eu conheço um pouco da história da ANDA, né? Porque o meu tempo de empresa de mineração, a gente foi sócio jurídico da ANDA, a empresa que eu trabalhava, e a gente tinha reuniões, inicialmente era 3 por ano ou 4 por ano, depois a gente ia em outras empresas de mineração e essa reunião acontecia periodicamente e conversava e discutia os temas ambientais daquele momento. Agora, conta um pouquinho aí, falando de ANDA, né, as primeiras ações, os primeiros trabalhos que a ANDA fez logo quando ela foi criada. Foi no final dos anos 70, é isso? Agosto de 1978. 78. Então, o que foi os primeiros... as primeiras coisas que aconteceram a partir da criação da ANDA? Pois é, Geri. A gente acabou de se fundar, a gente já entrou junto com o Centro Mineiro para a Conservação da Natureza, o Dr. Hugo Werneck, né, que já faleceu, foi um grande ambientalista, numa luta em defesa do Parque do Rio Doce. Mas eu gostaria de antes mencionar um fato que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Quando nós fundamos a ANDA, era só olhar para o lado que a gente via poluição. A cidade industrial vivia debaixo de uma névoa de poluição. O Vale do Aço também, o João Molevade também, Belgo Mineiro e João Molevade, os Minas e a Cesita no Vale do Aço e outros menores, e na cidade industrial um monte de gente. Então era fácil, era só olhar para o lado, a gente tinha alvo. E nós éramos um grupo de estudantes, começamos a chutar na canela de todo mundo. Mas o tempo foi passando e nós fomos percebendo que, além das empresas que degradavam, que exerciam suas atividades econômicas em franca desobediência às leis ambientais, sem se importar com as consequências dessa poluição hídrica, atmosférica, do solo, etc., havia também outros entes, né, na sociedade que eram tão responsáveis quanto. Um deles é o poder público, que ganhou de nós a competência para zelar pelo cumprimento das leis ambientais. E o outro, infelizmente, é a própria sociedade, porque hoje toda pessoa está preocupada com o meio ambiente, mas a maior parte dela, desde que não mexa com seus interesses próprios. Ou seja, pouco daqueles que estão preocupados com o meio ambiente estão dispostos a mudar hábitos de vida para realmente contribuir para frear as alterações climáticas que estão ameaçando cada dia mais o planeta. Então, a gente tinha muita briga, sabe, Geri? Aí nós criamos um instrumento plagiando uma coisa que acontecia nos Estados Unidos. Um jornalista chamado Ralph Nader, todo ano ele publicava uma lista suja de empresas que lesavam o consumidor. Aí nós pensamos assim, vamos publicar uma lista suja que mostra empresas que contribuem para degradar o meio ambiente. E criamos essa lista. A gente colocava outdoor, pregava cartaz nas madrugadas de Belo Horizonte, pintava outdoor depois de colocado. Isso foi ganhando um espaço tão grande na imprensa, e a lista suja hoje é considerada por muitos como um dos instrumentos mais fortes que gerou mudanças nas empresas. A gente fica muito orgulhoso disso, porque a gente tinha reuniões homéricas com os de Minas, com o Belgo Mineira, e ele discutia, e havia termos de compromisso. Por exemplo, Petrobras, os de Minas, por exemplo, ficaram 11 anos na lista suja, até que eles realmente mudaram, nomearam um cara que conversava, que a empresa passou a ter cara, e nós conseguimos diversas mudanças.
Nem de longe eu estou falando que essas empresas que mudaram sejam hoje perfeitas, mas sem dúvida nenhuma eram muito, muito melhor do que eram antigamente. Geria conhece bem essa história. Mas aí, gradativamente, nós vamos percebendo que o diálogo é também um instrumento muito importante para a gente resolver problemas. E começamos a adotar o diálogo como primeiro passo. Por exemplo, lá pela quarta ou quinta lista suja, a lista suja durou de 1983 até 2005, a gente enviava uma carta para a empresa: olha, escuta aqui, olha, estamos querendo colocar vocês na lista suja, por isso e por isso, mas se vocês quiserem conversar a respeito, a gente está disposto. Essa conversa podia, inclusive, gerar que essa empresa ou essa instituição, como o DR, como o INCRA, como o próprio IEF, Instituto Estadual de Florestas, podia nos convencer que eles não mereciam estar na lista, tanto porque o que eles estavam fazendo não era tão errado, quanto porque estariam dispostos a mudar o que fosse. E esse diálogo foi muito interessante, que ele de certa forma, nos aproximamos. Dois setores que eram até totalmente estranhos, que só se batiam, que era uma organização da sociedade civil e empresas da iniciativa privada. No meu entendimento, nós precisamos de ambos, né? A sociedade civil organizada é importante, é um dos pilares de qualquer democracia, e a iniciativa privada é importante porque é ela que gera, né, os bens que nós consumimos, não é que eu seja melhor que a outra. E essa aproximação foi muito interessante, porque a gente descobriu que nas empresas que trabalham em centenas de pessoas, há muita gente interessada, muito técnico comprometido, muitas vezes não conseguem fazer o que pensam, porque eles são funcionários, mas certamente eles são indutores, são pessoas que conseguem transformar muita coisa nessas empresas. Mas, gente, a gente continua brigador. Se precisar de entrar em conflito, a gente entra, mas nós aprendemos que o diálogo é a melhor forma. Assim. E aprendemos outra coisa também, sabe, Gerê? A luta ambiental, qualquer luta que questione, ela deve evitar sempre ofender as pessoas. Não use adjetivos, relate os fatos para que as pessoas entendam, tenham uma informação correta e aí elas possam realmente saber qual que é a posição que elas vão tomar. Olha, eu acho que você falou uma palavra aí que quando você começou a falar da ANDA, a primeira palavra que apareceu para mim aqui foi diálogo. Porque é isso mesmo, né? Porque como que você vai falar ou fazer qualquer coisa com a empresa sem ela saber, primeiro, que ela sabe que ela pode estar errada, mas olha que bacana é ir lá primeiro e falar assim: vocês estão com um problema assim, assado, podemos conversar? Quer dizer, e muitas vezes a pessoa arruma aquilo, ela vai atrás para não era só para ir na lista suja, ela já estava entendendo que tinha algo que ela podia fazer e que ia mudar aquela situação. Acho isso fantástico e é isso mesmo, é diálogo. E isso aí, eu acho que foi das ONGs, da sociedade, dos grupos sociais, etc., eu acho que é um ponto fundamental. Qual outros pontos que você como era superintendente da ANDA, ainda é isso? Ainda é superintendente da ANDA? Você, como superintendente da ANDA, coloca como contribuição das ONGs e da ANDA no ambientalismo, na evolução do ambientalismo em Minas na década de 80 e 90. E é o tempo que eu mais participei com você e com a ANDA foi na década de 90 até o comecinho dos anos 2000, mas 90 quase todo, né? Foi fantástico isso. Eu acho que nós contribuímos muito com a elaboração, formalização de regras legais, de normas legais e de procedimentos, por exemplo, para licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais e no país. Vou citar um exemplo. Na década de 80, a gente começou a ver o que, infelizmente, ainda vemos, grande parte dos incêndios florestais começam na beira das rodovias. Seja colocado por andarilhos, até por pessoas com maldade mesmo, que já chegaram a gente parar no carro para colocar fogo. E esse fogo se espalha, né? Matando florestas, atingindo plantios, etc. E era muito interessante porque nem o telefone do DR atendia. E nós fomos brigando, até que o Conselho Estadual de Política Ambiental, que atualmente, infelizmente, foi muito fragilizado, mas que foi um dos grandes atos, né, ainda criado
na abertura política do país, criado em 77, o Conselho Estadual, e ele trazia consigo uma coisa bem subversiva. Hoje é normal, mas naquela época era uma coisa assim, inadmissível. Ele trouxe representantes da sociedade civil para dentro do Conselho, junto com o poder público, éramos minorias, mas tínhamos direito à voz no Conselho, que até então todos os colegiados do país eram somente a iniciativa privada e o poder público. Então, o Copan teve um papel muito grande. Até que nós conseguimos levar o assunto para o Copan, e o Copan baixou uma deliberação normativa exigindo que a abertura de rodovias, manutenção, fosse objeto de licenciamento ambiental. Não estamos discutindo aqui, em absoluto, o mérito da questão ou não. A maior parte das rodovias, realmente, elas têm funções que são fundamentais para nós. Mas nós queríamos que a abertura de rodovias fosse avaliada, porque quando se abre uma rodovia, por exemplo, muitas vezes isso pensa em desmatamento, em atropelamento de fauna, que virou um flagelo no país, em incêndios florestais, em mal feito sistema de drenagem hídrica que vai poluir rios, lagoas, etc. Então, é necessário um licenciamento. A mesma coisa aconteceu com os assentamentos que o INCRA fazia. O INCRA sempre escolhia propriedades com florestas para fazer as implantações, colocava um monte de gente lá e sumia. A primeira coisa que eles faziam era derrubar a floresta inteirinha, matar todos os bichos. Depois eles iam embora procurar outros lugares. Então, assim, acabou que a nossa luta aqui em Minas chegou até o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que também promulgou a resolução CONAMA, incluindo essas atividades no rol de empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental. E na área de mineração, né, que tem muita projeção em Minas Gerais, né, é um estado que tem muita atividade minerária, acho que nós contribuímos muito mesmo, no sentido de estabelecer normas, propor soluções técnicas, etc. Acho que isso foi muito importante, eu tenho um certo orgulho de falar disso. Sim, absolutamente, quer dizer que todo o mérito foi da ANDA, viu, gente? De jeito nenhum. Uma outra contribuição que eu também me orgulho foram as unidades de conservação que nós conseguimos criar. Todas elas quase que no embate, mas nós tínhamos governo que naquela época ouvia a sociedade. Então, por exemplo, quando o governador Aécio Neves resolveu construir a cidade administrativa, nós vimos claramente que estava puxando o desenvolvimento urbano de Belo Horizonte para a área cárstica de Lagoa Santa. Talvez a maior parte dos ouvintes não conheçam, mas é uma área lindíssima, super importante, que fica em volta do aeroporto de Confins, né, que tem mais de 600 cavernas, é o berço da paleontologia nacional, onde foi achado um dos crânios mais antigos do mundo, o crânio da Luzia, pelos arqueólogos. E é um patrimônio assim, cultural, histórico, científico, ambiental fantástico, hídrico também, porque é uma rede de rios subterrâneos que emergem por lagoas, depois aprofundam-se de novo na terra. E é muito fácil culpar a mineração, a agropecuária, etc. e tal, mas a expansão urbana é um flagelo ambiental também, quando ela é feita em qualquer lugar, de qualquer forma. Então, nós brigamos muito naquela época para que fosse criado pelo menos um sistema de unidade de conservação e conseguimos criar alguns parquinhos lá que protegem pelo menos algumas das cavernas que fazem parte do complexo kárstico da área de Lagoa Santa. E também eu acho, também, sabe, que a gente conseguiu mudar um pouco a imagem dos ambientalistas junto ao poder privado e ao setor privado e ao poder público. Veja bem, quando a gente começou, o adjetivo que nós mais ouvíamos da parte de representantes do poder público e de empresa era que nós éramos vagabundos ou um bando de românticos. Qualquer um dos dois nós nos enquadraríamos. Eu acho que ao longo do tempo nós conseguimos mudar essa impressão. É claro que existem ainda ONGs de tudo quanto é tipo, ONGs extremamente radicais que não aceitam qualquer tipo de atividade econômica, mas existem muitas que sabem que o importante é conciliar as atividades produtivas com respeito ao meio ambiente. Nós precisamos dos dois. Você quer que fique mais, Geri? Já está bom. Não, nossa, perfeito. Excelente. Eu lembro mudou o nome, mudou as empresas que o Miguel trabalhou. Tinha uma área perto de Belo Horizonte, eu não sei o nome da empresa hoje mais, que tinha um centro de educação ambiental maravilhoso e uma mata, Jambreiro, né? Mata do Jambreiro. Era MBR. É, MBR. Que foi comprada pela Vale.
Vocês tiveram uma participação bem grande lá, né? Na educação ambiental, não teve? Gerê, isso aí tem a ver contigo. A gente ficou conhecendo um centro de educação ambiental em Araxá. O Miguel, o primeiro lugar que ele veio foi aqui, ficou um mês comigo, nós ficamos amigos pra caramba, e ele foi pro Jambreiro e eu estive lá. Espetacular. Aí nós viemos desse encontro lá em Araxá, na Área Fértil, assim com a ideia na cabeça, e sugerimos, enchemos o saco da empresa, até que eles criaram um centro de educação ambiental na RPPM de Jambreiro, na Reserva Particular de Patrimônio Natural, em Nova Lima. É isso aí. Aí podemos agradecer a você também. Eu conheci 2 pessoas nessas idas, nessas reuniões da ANDA, que eu tenho várias histórias, porque teve um que eu andei com ele no Araxá toda vez que ele vinha, e uma vez que ele veio, eu fiquei com ele 6 horas. Eu dirigindo o carro não sei se era La Fértil ou Serrana, e ele comigo. E vamos ali. Eu quero descobrir quem criava curió. Dr. Hugo Werneck. Olha. Eu levei lá a casa da pessoa, ele ficou lá 1 hora vendo os doido. Aí doce, queijo e etc. E ele contando casos dele. E eu tenho alguns que eu anotei, tá? Que na época eu anotei na agenda e depois uma hora eu quero ampliar esse caso. Contar assim, de uma forma mais. E o Dr. Ângelo Machado, que... Ô, peça rara. Não, nunca vi uma coisa tão bacana, ele contando que levou o neto dele na fazenda, e ele conversando com o dono da fazenda, e o neto dele puxando a blusa dele. Aí ele olhou e falou assim: o que foi? Ele falou assim: vô, onde é que eles penduraram as laranjas? Tinha um pé de laranja, o menino nunca tinha visto. Só tinha visto laranja na feira, né? Falou: tem uma laranja pendurada ali, um tanto. E ele conta isso daquele jeito dele. Era lá dentro da Área Fértil, foi fantástico. O Ângelo é um artista, né? Um artista e um comediante nato, né? Dalci, e quais os desafios, os principais desafios? Eu falo assim, porque talvez a pessoa tenha um instituto, ele tem uma ONG, e que está começando, né? É difícil. E quais são os desafios? O que a pessoa tem que... O que ela faz? Uma coisa que nós aprendemos é o seguinte: uma ONG, como é o caso da ANDA, ela tem que funcionar como ONG. Apartidária, sabe? Sempre buscando a verdade, difundir informações corretas, dialogando, brigando se necessário. Mas, assim, ela tem que funcionar de maneira organizada. Porque no início era fácil, como eu te falei, a gente olhava para o lado e podia xingar um monte de gente que eles não podiam falar nada, porque as coisas estavam óbvias. Hoje, isso eu considero uma evolução, a gente tem que ter cuidado para fazer acusações, que a gente pode estar sendo injusto. Podemos até sofrer processo se fizermos acusações errôneas. Então, é muito importante, inclusive para contribuir realmente para mudanças, que pessoas que fundem organizações não governamentais da sociedade civil, e claro que isso é ótimo que as pessoas se organizem dessa forma, mas é muito importante que elas apurem bem as coisas, porque, inclusive, quando a gente apura bem as coisas, a gente tem os fatos sob domínio, a gente vai direto no assunto e não há contestação. Então, para mim, isso é uma das coisas mais fundamentais e nós tentamos praticar isso aqui na ANDA. Se alguém fizer uma denúncia contra uma empresa ou contra uma pessoa, a gente não sai de cara acusando, não. A gente vai investigar primeiro se aquela denúncia ela tem realmente um suporte na realidade, para a gente não correr o risco de cometer uma injustiça, sermos processados e magoarmos quem não precisa ser magoado e que não está fazendo nada errado. Agora, tem um detalhe, né, Gerê? O Brasil não tem tradição de organizar da sociedade civil organizada, infelizmente, ao contrário dos americanos. Eu tive uma vez nos Estados Unidos, a convite do governo, e nós fomos numa cidade chamada Providence, e lá tinha, ao lado da Baía de Chesapeake. E eu fiquei muito impressionada pelo orçamento da ONG só constituído de doações de pessoas. Nas férias, lá é uma cidade universitária, grande parte dos estudantes dedicavam dias para a ONG, de casa em casa, pedindo contribuição. Então, eles tinham cerca de 80 mil contribuintes que mantinham a ONG ativa, cujo principal objetivo dela era lutar pela saúde e pela conservação da Baía de Chesapeake. Infelizmente, o Brasil não tem esse tipo... outra coisa, eu conheci uma ONG de defesa de crianças, gente, que ela tinha, naquela época, isso foi, nem lembro mais, gente,
foi início da década de 80, eu acho. Tinha mais de 1 milhão de associados, contribuindo para que essa ONG que defende as crianças tivesse uma atuação realmente consequente. O Brasil não tem esse tipo de tradição. Então, assim, a sobrevivência das organizações da sociedade civil é muito difícil, porque só voluntarismo, quem é voluntário tem que se sacrificar demais, e muitas vezes as pessoas não têm que sobreviver também, né? Então, fulano foi trabalhar numa empresa, mas o que ele podia fazer? Ele precisa de emprego, ele precisa sobreviver, precisa sustentar a família. Então, infelizmente, ainda é um desafio criar e fazer funcionar organizações da sociedade civil. E elas são muito importantes, né? Mesmo que a sua atuação esteja no nível local. Mas, por exemplo, em Araxá, há coisas muito importantes do patrimônio público aí, que acho que todas as pessoas que moram em Araxá querem ver preservadas. Quer dizer, que tem uma associação de defesa desse patrimônio, né? Ela é um porta-voz da sociedade. Ela tem uma boa forma, porque ela é mais difícil você lutar quando você é um indivíduo, uma pessoa só. É muito mais difícil. Quando você tem uma organização jurídica, você tem muito mais condição, né, de defender as suas ideias, quase que ancorados, né, por uma legislação, pelo direito de você se organizar em forma de associação. E também, né, eu acho que hoje existem muitas fontes que financiam projetos. Quando a instituição civil é fundada e ela é uma pessoa jurídica, tem um estatuto, tem tudo, ela pode conseguir patrocínio para esses projetos. Muitas vezes são projetos locais, mas é aquele negócio, né? Agir localmente e pensar globalmente. Todas as atividades, por menores que sejam, elas contribuem para manter a nossa esperança de frear a crise ambiental em que o planeta Terra parece estar mergulhando. Falava tanto o agir localmente, pensar globalmente para os meus alunos, que chegou um ponto, eu não falava quem que era o autor, e depois que eles formam, eu falo assim, o Gerê criou até isso. Aí, gente, não fui eu não. eu só acredito demais nisso. Porque o que adianta eu ficar preocupado com o planeta se eu não estou cuidando da minha casa? Né? Não funciona. O meu problema e a minha força, a minha energia, primeiro é para achar. Depois, se der para ajudar outro lugar, beleza. Mas eu tenho que agir onde eu estou. E, graças a Deus, faço isso. Eu adoro fazer isso. E como você, que é uma ONG estadual, né? É nacional, mas estadual, vou falar assim, e eu trabalho com educação ambiental no município, os resultados que você vê da ANDA no estado, eu vejo da educação ambiental no município. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu estou arrepiando de falar isso, tá? Bom, e eu acho que você concorda. Deixa eu te falar outra coisa. Aqui eu pergunto, eu quero saber também das parcerias, mas conta um pouquinho para o ouvinte da Volt sobre a parceria da ANDA, num certo momento, eu não sei como que está hoje isso, que era chamado sócios jurídicos, que eram empresas que apoiavam, né, que conversavam com a ANDA durante muitos anos. E eu, sinceramente, eu participei muito disso. E olha, é uma coisa não dá para medir o tanto que é bacana. Não é bacana porque, não, o tanto que a gente aprendia, que a gente voltava para a empresa da gente com coisas que você escutou com a empresa do outro, e que poderia ser colocado em prática, e a coisa foi andando. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Não existe uma fita métrica, né, para a gente medir, uma máquina para calcular os benefícios. A decisão de fazer essa parceria com algumas empresas foi uma decisão difícil, porque ela se baseava, né, como eu falei, no princípio do diálogo, do conhecimento, da divulgação de boas práticas entre uma empresa e outra, e também na própria organização administrativa da ANDA. Não foi uma decisão fácil, porque até hoje, organizações não governamentais que se associam com empresas são muito mal vistas, não por toda a sociedade, por determinados segmentos que entendem que isso aí significa, digamos assim, avalizar, dar validade a práticas erradas dessas empresas. Mas nós corremos o risco e criamos esse sócio. Depois nós mudamos para sócios, para parceiros, né? E criamos esses encontros em cada empresa para mostrar justamente as boas práticas,
para ouvir pessoas, né, que trabalham na área do meio ambiente e fazer uma aproximação real. Essa parceria durou muitos anos. Depois ela, tipo assim, sabe quando assim, cai de madura? Aí começaram a acontecer outras coisas. E a ANDA começou com outras parcerias, por exemplo, aliás, a maior delas hoje são as brigadas de combate a incêndios florestais, porque nós temos no nosso estatuto, como princípio, a defesa da água e da biodiversidade. Então, assim, apagar incêndios, além de proteção da biodiversidade da água, significa proteger o solo, né, proteger os animais que estão sendo torrados vivos hoje em todo o país, proteger a saúde pública, né, das doenças. A indústria farmacêutica está batendo palma, né, porque a quantidade de remédios que os hospitais estão usando agora contra as doenças respiratórias causadas pela fuligem, né, pela fumaça. Os acidentes nas rodovias em função da fumaça que bloqueia a visão. Então, não existe nada. Se há uma coisa que é 100% do mal, são os incêndios florestais. E quem os ateia, idem. Então, foi uma bandeira dele que nós lutamos muito tempo durante o Copan, insistindo para que no licenciamento de grandes empreendimentos fosse incluída a obrigação de criar uma brigada de combate a incêndio. Felizmente, né, um ente da federação que nós temos o maior respeito, temos críticas, mas temos muito respeito, que foi o Ministério Público, né, que teve os seus poderes ampliados pela Constituição de 1988, entrou nessa briga e conseguiu que isso fosse feito. E as empresas começaram a cumprir. E nós, da ANDA, há 40 anos atrás, a gente apagava fogo voluntariamente, sem qualquer equipamento, sem nada, só com a lanterna, às vezes nem buza mão comprida a gente usava, durante anos e anos, quando os incêndios eram considerados quase normais pela sociedade. Os bombeiros não atuavam, o governo não tinha nenhuma preocupação, e nós começamos a apagar fogo, um grupinho de doidos aí pela Serra de Minas Gerais, principalmente aqui no vetor sul de Belo Horizonte, na região da Serra da Moeda, e criticar e cobrar políticas públicas e denunciar. Felizmente, devagarinho, a imprensa começou a se interessar. Em 2011 foi criado o prévio incêndio pelo governo de Antônio Augusto Anastasia, e os incêndios se tornaram quase que socialmente intoleráveis. Não o suficiente para que o poder público se movimente com mais precisão, com mais resultados. Porque, infelizmente, a maior parte dos nossos tomadores de decisão, eles dançam conforme a dança. Se a dança da sociedade exigir que eles tenham realmente compromisso com o meio ambiente, eles vão ter. Agora, se a sociedade não se importa, não se manifesta, não vigia para que o seu voto seja dado a pessoas comprometidas, continua essa situação. Hoje mesmo, né, foi noticiado que teve o ministro Dino, aquele que foi nomeado recentemente pelo Lula, mandou o governo aumentar a estrutura para combate aos incêndios que estão assolando a Amazônia e o restante do país, o Pantanal principalmente, né, que, segundo a ministra Marina Silva, dentro de uns 20 anos ele deve acabar se continuar esse processo de degradação. Então, como a ANDA, então, nós criamos essa expert em combate a incêndios, nós começamos a formar parcerias com a Vale, com a Gerdau, tivemos com a Google de Achante também, que agora não temos mais. Já, se vocês terem uma ideia, gente, e você, Geri, nós chegamos a mandar brigadistas para combater incêndio na Floresta Nacional de Carajás, no Pará, porque eles estavam desesperados, e nós mandamos nossa brigada para lá, escolhemos os melhores brigadistas e fez diferença. Então, aqui eu acho que a nossa contribuição teve uma chave de ouro com a atuação nossa de combate a incêndios florestais no estado de Minas e fora dele. Bacana demais, bacana demais. E talvez você até respondeu, mas a atuação prioritária da ANDA aí nesses, vamos dizer assim, né? As áreas de atuação prioritárias da ANDA ao longo dos anos, e o resultado você está falando aí, mas quais foram e quais são hoje? Você já deve ter falado um pouco aí, mas tá? O que vocês estão trabalhando assim, né? Você falou combate a incêndios aí, as brigadistas. O que mais? Olha, agora nessa época o combate a incêndio tem sido prioridade, né? Isso. É o que está acontecendo, né? Mas assim, nós, apesar da nossa atuação ser muito focada em Minas Gerais, nós atuamos muito em rede, em parceria com outras instituições. A ANDA é uma média ONG, nós não somos uma mega ONG como o Greenpeace, como o Instituto Socioambiental, que é o ISA, como a Fundação SS Mata Atlântica, mas fazemos parte de diversas redes
e nos integramos em muitas lutas comuns, que, aliás, é o melhor princípio, né? Quando você tem a mesma bandeira que outra instituição, una-se nela. E as divergências, cada um convive com elas. Não é motivo para eu jogar pedra porque eu discordo de uma determinada coisa que a outra organização, outra pessoa está fazendo. Então, nós temos participado de muitas lutas, por exemplo, uma delas é pelo respeito ao Código Florestal de 2012, que foi aprovado, mas infelizmente não vem sendo obedecido pelo poder público e por empreendimentos privados. Agora, em Minas Gerais, especificamente, nós temos ainda diversos focos. Por exemplo, uma coisa bem para o ouvinte entender. Fala-se muito, né, na mudança da matriz energética no país. Deixar de consumir combustíveis fósseis, né, como carvão mineral, gás, e principalmente gasolina e óleo diesel, querosene, e passar para uma matriz mais limpa. E uma dessas alternativas são a energia eólica e a energia solar. É muito bem, muito bom, mas assim, por princípio, a instalação de uma usina eólica, ela necessariamente não é uma energia limpa, no que se refere à instalação. Ela é limpa quando ela é gerada pelo vento. Mas, para vocês terem uma ideia, o governo vem licenciando, não só em Minas Gerais, o governo estadual que eu estou falando, vem licenciando empresas em áreas de extrema importância ambiental. Acho que a maior parte dos ouvintes já deve ter visto, no mínimo na televisão ou na realidade, aquelas pás imensas dos cataventos, né, que captam o vento e fazem gerar as turbinas e gerar energia. Essas pás costumam ter, eu não tenho aqui ela de como, costumam ter 20 metros de comprimento, me parece. Para transportar essas pás até o local que vai ser implantada uma usina, são abertas estradas super largas, arrebentando com toda a vegetação, que já causam um baita impacto ambiental. E, depois de instaladas as turbinas, o ruído, não sei se vocês têm visto, quem tiver interesse, procure no Google, vocês vão ver os depoimentos de situações assim, tristíssimas que estão acontecendo pelo país afora, principalmente no Nordeste. O barulho das usinas é enlouquecedor. As comunidades humanas não conseguem viver mais perto, nem os animais, de tão grande que é. Então, mantendo o mesmo princípio que a gente mantém para a mineração, quer dizer, nós não lutamos contra a mineração. Nós achamos que, como qualquer outra atividade econômica, agropecuária, mineração, expansão urbana, indústria, e também instalação de usinas eólicas, tudo tem limite. Há locais em que o valor ambiental, cultural, histórico é mais importante do que o ganho econômico que pode ter. Eu não sei se há em Araxá, um local que a comunidade preza muito, mas se há, eu acredito que sim, eu não me lembro disso, Gerê. Eu lembro mais de Poço de Caldas, que tem aquela mata no morro. Há lugares, provavelmente, que se alguém resolvesse, eu vou derrubar isso tudo aqui e vou construir aqui um condomínio. Muita gente ficaria indignada, porque é um valor que se incorporou à cultura da cidade. O valor econômico é menor do que o valor cultural e o apreço que as pessoas têm por aquele local. Então, não é qualquer lugar que a gente pode implantar uma atividade econômica que não se coadune com princípios mínimos, né, de respeito às comunidades humanas e também ao meio ambiente. E o que vem acontecendo é que, sob o princípio de que a energia é limpa só quando ela é produzida, não se está tendo cuidado em licenciar essas usinas eólicas. Então, nós entramos numa briga brava com o governo do Estado, no que se refere ao licenciamento. Não queremos que seja proibido, porque realmente é uma energia alternativa, mas tem que ser bem pensado onde e como essas usinas serão instaladas para não causar impactos. Uma delas está licenciada para ser instalada no norte de Minas, num lugar, gente, maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, é um lugar tão inóspito, tão selvagem ainda, que só montanhista chega lá. Para instalar essa usina, vai ter que fazer um regaço para abrir estradas para chegar até lá. E nós somos contra isso, achamos um absurdo, porque há outros locais que já houve intervenção humana, já estão, muitas vezes, despidos, inclusive, de cobertura florestal, que podem ser utilizados. Mesmo que se perca um pouco da eficiência da produção de energia, vale a pena em preservar esses locais, tanto porque são redutos de biodiversidade, quanto são locais que podem ser usados para turismo, para educação ambiental. Nós não podemos fazer, né, do Estado, não vamos fazer de Minas uma floresta novamente, isso não existe. Mas também não podemos destruir tudo que nos restou. Concordam? Opa, com certeza, com certeza. Eu vou só agradecer aqui, né, aquelas empresas que apoiam o programa desde o início, que é a PUC em energia solar, é a Santa Helena Mineração, que é a mineração de brita, no município de Ibiá, a Aviação Andrade,
a periódica Saúde Ocupacional, Dr. Manfredo, grande amigo, a Cari Caneca Araxá, né, que a gente faz uma canequinha com a foto do entrevistado. Eu não sei como é que eu vou fazer não, mas vai chegar aí na sua casa em Belo Horizonte. E o Une Araxá. E eu vou lembrar aqui algumas coisas. Essa semana nós perdemos uma pessoa que você teve um contato muito grande com ela, que é o Gudson Barbosa de Moura. O Gudson faleceu esses dias e eu fui lá no velório dele, e quem estava lá, o Oscar Ordones, e uma turma que é ex-Arafértil, né? E que eu queria, vou citar o nome deles aqui, porque eles vão receber ou no e-mail ou no WhatsApp essa entrevista. E eles vão lembrar demais de você, porque foi um tempo... o Zé Henrique, né? O Zé Henrique Porto Silveira, que vai ser... Eu quero ele aqui também, conversar com ele um dia desses. O Celso Alexandre, que era da comunicação da Arafértil, com a Valéria Marcondes, os dois. A Sônia Rocha, a Soninha, que era secretária lá do Ricardo, que trabalhava com a gente. Depois foi chegando outras pessoas que tiveram contato com você em menor intensidade. O Flávio, o Dominguinho, mas essa turma que era da década de 90, quando a gente tinha os encontros da ANDA, que era muito bacana. Lá na CBMM, eu lembro do Bruno Riffel, né? Eu encontrei com ele essa semana, o Bruno Riffel, e hoje a turma que está lá e que sempre assiste a gente, o Luciano, o Alessandro, o Paulinho Noli, toda a equipe, o Aloísio, toda a equipe da CBMM, que são ouvintes da gente. E eu tenho também uma turma frequente, Dalci. Por isso que é bacana a tal da rede social. Por exemplo, a Rádio Volt, www.radiovolt.com.br, você escuta ela no Japão, pelo celular. Então, ela está na rede social e na rede com o sinal como se estivesse dentro da sua casa. Então, no sábado que nós vamos colocar esse programa no ar, eu vou te mandar o link da rádio e você vai te escutar lá para ver como é que ficou. E lembrando que o Ricardo em Santos, o Miguel e a Stefane lá em Guarulhos, a Claudinha Feres em Uberaba, o Carlinho Rios em Franca, são grandes amigos que todo o programa lá no Facebook tem uma palminha, ou tem um elogio, ou tem, que bacana, que interessante. E isso, a educação ambiental é isso. Tem gente ouvindo, tem gente tirando algum proveito daquilo, alguma informação, e muitas vezes colocando em prática alguma coisa. Que seja a mudança de comportamento, que seja uma observação diferente em alguma coisa que sempre passou para ela como normal e que não é. Então a educação ambiental, por isso é que, vou falar para você, eu passo mal de tanto que eu gosto disso. Eu amo fazer isso. A educação ambiental, ela é fundamental. E a gente briga contra o produto degradador, a gente briga pelo licenciamento, a gente briga para proteger parque, mas a gente sabe que só a mudança da relação do ser humano com o meio ambiente que vai resolver o problema. Isso passa por mudança de comportamento. Mudança de comportamento, não adianta você botar a pessoa na cadeia, nem bater nela. A pessoa tem que acreditar naquilo, ela tem que ter consciência e mudar de comportamento, porque ela vai entender que uma sociedade sadia, ela é composta por indivíduos sadios, indivíduos preocupados e comprometidos. Então, a educação ambiental é fundamental. Isso. Eu vou te falar uma coisa. Eu adoro o pensar globalmente, agir localmente. E eu adoro também quando pega... Porque tem muita gente... os conceitos são criados, muitas vezes, para tentar minimizar alguns problemas. Quando fala em sustentabilidade ou em desenvolvimento sustentável, a gente fala o seguinte: economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. E eu converso muito com as pessoas, quando eu estou trabalhando com educação ambiental, pode ser com criança, o que for, eu tento chegar na cabeça deles o seguinte: quando a gente fala em economicamente viável, a gente não pode pensar que a indústria, que a empresa, que aquela que está gerando emprego e renda, ela não tenha lucro. Se ela não tiver lucro, ela fecha. Então tem que ser viável para quem é dono dela. E o que mais? Ela gerando emprego, gerando renda, dando
ajudando a cidade. É outro ponto fundamental para a sustentabilidade, que é o economicamente viável e socialmente justo. Isso é socialmente justo. E o ambientalmente correto. Pessoal, nós temos uma legislação fantástica e ela tem que ser colocada, tem que ser aplicada, ela tem que acontecer. E se pudesse ir além delas, fantástico, fantástico. Você concorda comigo? Concordo, eu te agradeço pela dica, que eu me lembrei de uma coisa que eu gostaria de falar aos ouvintes. Por favor. O papel da iniciativa privada, ele não é importante só na nossa vida, né? Por exemplo, um supermercado. O supermercado nos traz uma facilidade enorme para comprar as coisas que a gente precisa. Imagina se você tivesse que sair caçando uma grande cidade como Belo Horizonte, por exemplo, tem de comprar o feijão aqui, o arroz lá, a verdura lá, né? Então, seria muito... Então, quase toda atividade econômica, ela realmente presta serviço à sociedade. E tem como princípio realmente o lucro, que também pode ser limitado. Mas, na minha opinião, Geri, assim como nós cidadãos, as instituições privadas, elas devem ir além dos seus interesses. Não sei se você chegou a ler essa notícia, a ONU criou um programa de tentativa de redução de plástico. E um levantamento feito pela instituição, que eu não me lembro, acho que é Mar Azul, o nome da instituição que a ONU criou, Belo Horizonte, olha bem, gente, está entre as 7 cidades do mundo do Brasil, não do mundo, que mais mandam lixo plástico para os oceanos através dos rios, né, que nascem ou passam pelo estado, como São Francisco, por exemplo, Jequitinhonha, que deságua direto no mar, o Rio Doce, por exemplo, também. Então, assim, vejam bem, estamos tão longe do mar e somos grandes contribuintes do plástico que hoje está acabando com os oceanos, matando a fauna aquática. E isso aí depende muito da sociedade, mudar o seu comportamento. Depende das empresas reduzirem o uso de plástico. Não sei se vocês já observaram, pessoal, a gente vai comprar uma roupa, chega na loja, o que acontece geralmente? Pelo menos boa parte das lojas. Pega um papel, aquele papel assim, que a gente chama um papel bonitinho, branquinho, assim, enrola a peça de roupa, depois coloca dentro de uma sacola plástica, depois coloca dentro de uma sacola de papel, você leva para casa, tira a roupa e joga o resto no lixo. Né? Você vai nos restaurantes de comida aquilo, todos os garfos estão dentro da sacolinha plástica. Por que não coloca na sacolinha de papel? Né? Você vai comprar Marmitex, é alumínio ou isopor. Por que não coloca em embalagem de papelão, como pizza, por exemplo? É claro que nem todo plástico pode ser substituído, mas grande parte do plástico é utilizado, que está sendo um flagelo no planeta, ele pode ser substituído ou reduzir também o uso, que é uma das coisas super importantes. Então, está tudo linkado, está tudo correlacionado. E aí, mais uma vez, eu repito, a importância da educação ambiental como fator de mudança de entendimento e de comportamento. Dalci, eu fui dar uma aula de educação ambiental para alunos do 2º grau, há muito tempo atrás. E antes dessa aula, um dia eu estou andando num supermercado e eu vi uma coisa lá que eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, é o fim do mundo. É uma banana sem a casca, 3 bananas sem a casca, numa bandejinha de isopor com plástico por cima. Eu falei, gente, se existir uma embalagem melhor para a banana do que a casca dela, não. Aí eu falo assim, aí eu tirei foto disso e fui depois me chamaram para dar uma palestra na escola e eu montei uma apresentação em PowerPoint e coloquei essa foto e perguntei, o que vocês acham disso aqui? Os meninos não acharam nada demais. Aí, né, assim, nem tanta coisa. Eu peguei, aí cliquei e apareceu uma banana do lado. Eu falei, qual que tá mais bem embalado? Aí eles falaram assim, isopor com plástico, né? Porque eu falei assim, não, mais bem embalado que eu falo é o seguinte, não tem jeito de entrar nada. A banana tem um furinho aqui, mas eu falei, gente, a casca da banana é a roupa dela, é a embalagem dela. E aí eu comprei uma máquina de lavar roupa para minha casa, isso há muito tempo. Chegou a máquina de lavar roupa, a loja entregou, as casas não sei o que entregou, e o cara foi tirar a máquina de lavar roupa de dentro da embalagem. Ele tirou a madeira, as ripas de madeira dessa largura em volta da caixa, aí tinha uma caixa de papelão, ele rasgou a caixa de papelão, aí ele tirou o isopor que estava em volta da máquina e por último o plástico bolha.
Na hora que eu peguei a máquina, eu vi eles pegando a máquina por lugar, eu falei, essa máquina pesa 13 quilos. Eu falei assim, se pesar a embalagem, dá mais que a máquina. Aí eu falei pro cara assim, pode levar a embalagem. Ele falou, não, o senhor comprou, é do senhor. Eu peguei e falei assim, aí eu falei assim, gente, mas aí ele falou assim, a minha mulher do lado, ele falou assim, eu falei, por que vocês não trouxeram sem a embalagem então? Ele falou assim, se a máquina vir com um arranhãozinho, o senhor aceita? Eu falei, eu aceito. Minha mulher falou assim, eu não. Então ele explicou, precisa vir na embalagem, porque o cliente quer, igualzinho ele viu na loja, novinho. E eles não pegam a embalagem de volta. Por quê? Porque eles vão ter que descartá-la de algum jeito. Então eles deixam para o comprador. Então é uma coisa absurda a quantidade. Quando fala em embalagem, eu falo muito isso. Você vai comprar um caldo de galinha, a menina coloca num saquinho que cabe 300 caldo de galinha lá dentro. Fica aquele saquinho desse tamanho com um caldo de galinha no fundo. Não, às vezes eu vou, né, você passa para o supermercado, agora elas já acostumaram um pouco. Aí eu peço um determinado, eu peço, sei lá, um pão doce, por exemplo, que tem um caldo de açúcar. Aí quando ela vai colocar no isopor, eu falo assim, não, coloca na sacola de papel. Mas eu tenho de colocar no isopor porque vai molhar. Eu falo assim, pode colocar, não tem problema não. Elas ficam olhando para mim como se eu fosse idiota, ou então elas ficam. Mas elas são instruídas para isso, por quê? Porque não há um programa do empreendimento que, no mínimo, ofereça alternativas ao cliente. Sim. Né? Porque muito cliente vai ficar puto se não colocar. Mas outros, como eu, prefiro levar o papel, porque o papel é reciclável, muito mais rápido do que o isopor ou do que o plástico. Então, assim, a iniciativa privada deveria ter mais compromisso com a destinação dos resíduos que ela gera e dos que ela passa para frente, infelizmente. Mas isso não existe. Nós temos muito poucos exemplos ainda de empresas que têm a responsabilidade ambiental além dos seus portões. Mas nem vou muito longe, não. Não sei como é que é em Araxá, a prefeitura, mas nem mesmo dentro da máquina pública há um programa realmente de redução do uso de plástico, por exemplo, de comprar, de verificar quem que é o fornecedor, se ele é um fornecedor correto. Quer dizer, nem o poder público, pois a máquina administrativa do Estado, que tem milhares de pessoas, tem realmente um programa de eficiência ambiental, de redução de resíduos, de não comprar de fornecedores, por exemplo, que estejam desmatando. Então, nós estamos ainda muito longe de tornar essa compatibilização entre atividades econômicas e respeito ao meio ambiente uma coisa realmente inserida no nosso dia a dia, em todos os sentidos. Na empresa, no trabalho, no hospital, em todos os lugares. Estamos muito longe de ter uma política que permeie todas as atividades que nós temos, diretas ou indiretas. Por exemplo, quando uma pessoa contrata um serviço, qualquer produto que nós contratamos ou compramos, ele tem, você sabe disso, você até falar isso no seu programa, né, Gerê? O ciclo de vida, o famoso ciclo de vida, ou seja, como é que começou esse produto lá atrás, como é que ele chegou à mão do consumidor e qual vai ser o destino final depois do que gerar. A responsabilidade pelos resíduos que eu gero é minha, eu tenho que saber o que eu vou fazer com eles. Então, o ciclo de vida é uma coisa fundamental que as pessoas têm que entender. O garfo que cada um usa vem da mineração de ferro. A mineração de ferro, mesmo bem feita, qualquer mineração gera impactos. Então, quanto menos minério nós retirarmos do meio ambiente, menos impacto nós teremos sobre a água, sobre o solo, sobre o ar. Então, as pessoas têm que ter consciência de que tudo que nós consumimos causou impacto ambiental no seu ciclo de vida. Gastou energia, gastou luz, muitas vezes gastou floresta, gastou solo e tudo. Isso é fundamental para que as pessoas saiam só da preocupação com o meio ambiente e passem a ser sujeitos e não vítimas das consequências das atividades ambientais mal desenvolvidas, das atividades econômicas mal desenvolvidas. Dalci, desde que eu estudava no 2º grau, eu queria trabalhar meio ambiente. Estudar meio ambiente. E era ecologia, não falava meio ambiente em 79. Ecologia. 79. Eu terminando o 2º grau, eu fui procurar um curso disso. Aí biologia eu li assim, não. O que vai? Veterinária, não tinha engenharia ambiental. Veterinária não. Eu peguei, vi um folder, um papel. Não tinha internet na época. Zootecnia, adaptação econômica do animal no meio ambiente. Eu falei, eu. Adaptação econômica do animal no meio ambiente. Zootecnia de Uberaba. E eu fiz o curso de zootecnia. Eu brinquei com o pessoal da faculdade outro dia, que eu falei assim, eu devia ter ido do PROCON no final. Por quê? Porque não falaram de meio ambiente nenhuma vez. Brincando. Falava, tinha que trabalhar solo, trabalhar lavoura.
falava assim, mas falava ecologia e não era tanto, né? Que a questão era produção, maravilha. Mas se eu não tivesse feito zootecnia, eu não seria educador ambiental. Porque o dia que teve a oportunidade, e eu fui, foram 35 pessoas entrevistadas pelo Zé Henrique, e foram 34 mulheres, professoras. E eu fui o único professor. E eu levei o currículo. Aí ele falou assim, aí ele conversou comigo, na hora que ele conversou comigo, eu falei assim, esse cara é meu. Esse emprego é meu. Bateu assim, sabe? Aí ele falou assim, o que você formou? Eu peguei meu seu currículo e falou, você é zootecnista? Eu falei para ele assim, olha, mas tem uma coisa, se você estiver procurando um zootecnista, eu não aconselho você me contratar, não. Eu falei assim, não, porque eu tenho teoria, né? E prática eu não tenho. E foi isso, essa conversa. E ter estudado, que eu trabalhei com educação ambiental. E vou te falar o que acontece. Eu sempre li muito sobre as questões ambientais. E as primeiras viagens pela empresa, em São Paulo e tudo, uma vez a gente foi num evento, e nós ficamos no hotel, e eu fiquei na janela do hotel olhando um prédio na frente. Aí a pessoa falou assim, não, a reunião é nesse prédio amanhã. Era um prédio público. Essa reunião é nesse prédio amanhã. Eu peguei, contei quantos andares. Olha só, eu contei quantos andares tinha um prédio, quantas janelas viradas para o lado do hotel e quantas lâmpadas acesas devia ter naquele prédio à noite. E estava toda acesa. Eu olhei até meia-noite, tudo aceso, já tinha fechado. E quase tudo aceso. E no outro dia eu fui fazer o evento participar do evento nesse prédio. Na hora que eu entrei numa sala, tudo de dia, tudo aceso, né? Porque é assim, eu olhei assim, em uma sala tinha 120 lâmpadas. Aí eu pensei assim, se eu multiplicar quantas salas dessa tem nesse prédio, desse tamanho, quantas 1000 lâmpadas ficaram acesas a noite inteira aqui, gastando energia. Essas coisas que eu estou falando isso para você, é uma observação que quem vai num lugar desse vai olhar isso? Não vai, não está nem preocupado. Mas eu ficava olhando aqui, gente, mas não é possível, né? E hoje tem o tal de economia circular, que é a questão de resíduos, que está sendo muito... Aqui no Araxá tem exemplos fantásticos, eu não vou citar a empresa, mas tem uma empresa aqui que ela compra um produto... não é produto, como é que eu falo? Uma matéria-prima que ela precisa de uma outra empresa e vem nas caixas de papelão, e não é mineradora não, tá? E vem numa caixa de papelão reforçadíssima. O que essa empresa faz hoje? A empresa traz o material, eles tiram de dentro da caixa e a empresa leva a caixa de volta para usar de novo. Legal. Não é nem logística reversa, não tem obrigação de mandar o papelão de volta. Mas eles olharam e falaram, não, peraí. Vem esse mundo de caixa. Toda vez que vem, vai jogar fora. Devolve. E deu certo. Então são coisas assim que tem que começar a acontecer com mais intensidade, na minha opinião, né? Quanto mais desperdício de papelão, mais florestas nós vamos ter que plantar para gerar, né? Fora os outros impactos que causam, né? A indústria. Né? Agora, você sabia que a Prefeitura de Londres colocou água potável na cidade inteira para desestimular as pessoas a comprarem garrafas com água? É mesmo? Eu raramente compro. Eu costumo ficar com uma garrafinha 2, 3 anos. Até que um dia eu esqueço, aí eu compro outra e fico com ela 2, 3 anos de novo. Vou te fazer uma pergunta assim, vamos dizer assim, na reta de chegada, né, dessa entrevista. Quais são os principais desafios ambientais atuais, vamos dizer assim, enfrentados? Quando eu falo enfrentados pela ANDA, e como que, se ainda não aborda ainda eles, o que vocês têm aí para o futuro de, como que eu digo, de planejamento para isso? Planejamento estratégico, igual a empresa fala. Olha, está acontecendo um fenômeno, que eu não sei se tem explicação, mas nós estamos enfrentando um problema que há tempos atrás, alguns anos, era muito fácil falar com empresas e com órgãos do poder público. Hoje, as empresas, cada vez, elas têm menos caras. Aliás, vocês sabem disso, se estão nos ouvindo. Hoje, as máquinas atendem as pessoas não conseguem nunca falar, explicar direito as suas demandas, porque elas são atendidas por máquinas, por robôs.
Então, a gente não consegue mais chegar até as empresas, porque essa empresa não tem mais cara. E o poder público caminha do mesmo sentido. O Ministério Público Federal, por exemplo, hoje, você não consegue falar no Ministério Público Federal. Você tem um site que você protocola, você coloca as coisas que você quer e aguarda se responde ou não. Está acontecendo cada vez mais. Aliado a isso, eu vejo que nós estamos passando uma situação muito difícil. Nós estamos assistindo um desmoronamento da legislação ambiental, mesmo com as tragédias que os cientistas, né, não se esqueçam que não é um ambientalista falando, são cientistas, mais de 2.000 cientistas no mundo inteiro que compõem o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que estão falando, tragédias como a do Rio Grande do Sul, agravadas pelas mudanças climáticas. Né? Com cerca de 5 meses, pode parecer que é um fenômeno natural, mas não é, não. Seca sempre existiu, mas não com tal intensidade. E nós estamos vendo que a maior parte dos candidatos, por exemplo, esse ano, não sei como é que está em Araxá, vereadores e prefeitos, não tem nada na sua agenda de propostas a questão ambiental. Então, assim, nós estamos sentindo um retrocesso, realmente, no que se refere à legislação e à atuação do poder público dos políticos no que se refere à área ambiental. É um negócio preocupante, porque a gente sabe, quem leva a primeira consequência, quem leva a tinta, como se a gente dizia antigamente primeiro, quando acontecem os desastres climáticos, as tempestades, os incêndios, as enchentes, é quem mora na beira dos rios, né? Ou quem mora em encostas, quando as encostas deslizam. Foi o que aconteceu muito no Rio Grande do Sul. Mas as alterações climáticas, pela primeira vez, por exemplo, os incêndios atingiram o agronegócio. Vocês viram que em São Paulo, né, diversos plantios de canaviais, principalmente, foram queimados. Não se sabe quem foi e motivação, mas o fato é que gerou bilhões de prejuízo. Os proprietários estão revoltados, com toda a razão, que isso é um absurdo, né? A perda que eles tiveram. Então, agora os incêndios se tornaram um flagelo tão grande que talvez a gente consiga ver alguma mudança no que se refere à estrutura de prevenção e combate. Mas, assim, a gente está muito... Eu sinto um desânimo bastante grande, apesar de a gente não arriar a bandeira, quando a gente vê a situação das queimadas, a quantidade de desmatamento da Amazônia. Aliás, essa coisa é uma coisa que me impressiona, sabe? Se tiver um jogo do Galo e do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, saem quase 100.000 pessoas às ruas dispostas a matar, a quebrar, a vandalizar. Agora você fala assim, gente, se a Amazônia for destruída, o clima do planeta vai dançar cada vez mais. Todas as chuvas que atingem o oeste do país, inclusive que rega o agronegócio, elas são originadas na Amazônia, são os rios voadores. Então, nós temos que preservar a Amazônia, não que a gente odeie os bichos, nem que a gente ache a floresta horrorosa, não que a gente não esteja nem para os rios que nascem lá e correm pelo país, mas pela nossa própria sobrevivência, pelo nosso interesse em viver. Se você conseguir 100 pessoas, você está fazendo uma grande manifestação. Ou seja, a sociedade continua ainda muito passiva diante do que está acontecendo. E aí, Gêlia, eu lembro da coisa que você falou das redes sociais. As redes sociais, como quase toda criação humana, ela tem um lado maldito e um lado bendito. E a internet tem um lado bendito, as redes sociais, de fazer chegar até as pessoas, até os tomadores de decisão, o que nós pensamos sobre determinados assuntos, meio ambiente, saúde, educação, segurança, etc. E ela é poderosa, porque o candidato só muda, ele vai, como eu falei, ele dança conforme a música. Se milhões de pessoas fizerem chegar a ele a preocupação com o meio ambiente, pode ter certeza que ele vai se tornar um ambientalista, mesmo que seja entre aspas, e vai incluir na sua plataforma de trabalho essa questão ambiental. Mas enquanto a sociedade não demonstra que ela não tolera mais esse tipo de coisa, nós vamos continuar. Estou preocupado com o meio ambiente em si, mas não faço nada. Perfeito. Dalci, eu queria falar com você mais 3 horas, mas nós vamos falar de novo. Eu vou estudar um pouquinho. Eu tô estudando sobre isso. Quando fala das ONGs, né? A gente escuta de tudo, né? Rede social, né? Eu estou falando o texto mesmo. Floresta amazônica, o tanto de dinheiro que vai e um tanto de gente fala que não é utilizado corretamente, que com certeza deve ser verdade, mas e outros assuntos. Mas eu fiquei tão feliz hoje de poder estar aqui com você, batendo um papo de 1 hora e pouco, de uma pessoa que eu via muito, né? Durante uns anos a gente encontrava demais. Nas idas, nos encontros da ANDA, nas idas em Belo Horizonte, nas vindas suas em Araxá. E
marcou e foi importantíssima na minha vida, né? Já falei no início do meu crescimento profissional e eu vi assim, gente, eu tenho que estudar, eu preciso saber mais para mim atingir os meus objetivos um dia. Eu sou muito feliz com o que eu faço, eu acho que não existe outra profissão para mim que não seja educação ambiental. Não existe. E professor. Eu gosto demais do que eu faço e eu agradeço todos os dias pessoas, né? E você é uma delas, do fundo do coração. Muito obrigado por esse momento. No dia que o programa for pro ar, eu vou te mandar o link da rádio para você te escutar e falar que nós estamos aqui em Araxá à disposição, passando por aqui, entre em contato com a gente, nós temos o WhatsApp aqui, e eu vou te mandar então depois outras informações e te agradecer muito esse tempo de hoje e esse momento que você proporcionou para os ouvintes de Araxá da Rádio Volt e do programa Educação Ambiental nas Ondas do Rádio. 34º episódio. Daqui 2 episódios nós vamos completar 3 anos de programa. Muito obrigado, viu? Deixa seu recado aí para os nossos ouvintes. Por favor. Eu só quero deixar um recado. Primeiro, te agradecer pela honra, por ter me dado essa oportunidade de falar um pouco do que nós pensamos, falar do trabalho da ANDA. Agradecer muito quem nos ouviu, quem vai ouvir ainda. Tá certo, Gerito? Tem gente nos ouvindo já? Como é que é? Agradecer àqueles que vão nos ouvir, que vão ver o programa, pelo interesse. Espero que eu tenha contribuído para alguma coisa, porque esse é o nosso objetivo. Ajudar as pessoas a mudar de comportamento. E parabenizar de novo, Gerê, pela sua trajetória, por ter criado um programa tão sólido, tão presente na vida de Araxá e na grande Araxá e na região. Parabéns, Gerê. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Grande abraço, pessoal, ouvintes da Volt. Até a próxima, muito obrigado. Grande abraço a todos. Tchau, Dalci. Obrigadão. Com Deus. Programa Educação Ambiental nas Ondas do Rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio Cultural: Pulken, deixa o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade, seguindo em segurança, transportando vida e sonhos. Santa Helena Mineração, Brita de Verdade, Cari Canecas Araxá. Troque os copos descartáveis por Cari Canecas. Você economiza e o meio ambiente agradece. Cari Canecas, 4 anos em Araxá. Periódica Saúde Ocupacional, transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro.